de se tornar membro dessa família ou passar pelas águas, nos procure depois para iniciar essa turma. Amém? Quem achou? Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Vá comigo agora para o verso de número 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te pedimos a bênção do Senhor sobre a tua palavra, Deus. Esse texto, ó Deus, tão conhecido. Esse texto, ó Pai, que tem atravessado o tempo, ó Pai, e tem abençoado tantas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente mais uma vez, para que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai, tudo que está, ó Pai, diante de nós. Pai Santo, cure, Pai, vidas dessa noite. Salve vidas nessa noite. Que haja, ó Pai, restauração, ó Pai, aqui nessa noite. Que a minha vida, ó Pai, esteja diante do Senhor, que a partir de agora não seja eu quem fale, mas que o Espírito do Senhor fale com ousadia através da minha vida. Coloca a minha vida diante do Senhor, Pai. Fala, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ressuscitando sonhos. Todos nós que estamos aqui presentes nessa noite, sabemos que o tempo é algo extremamente precioso. Provavelmente você já chegou em algum momento na sua vida em que você perdeu esse tempo fazendo algumas coisas sem sentido, sem proveito e sem valor, e se viu arrependido porque você de fato entendeu que você perdeu tempo. Mas todos nós que estamos aqui também sabemos que essa noção de tempo, ela é diferente para cada um de nós. Cada um de nós olhamos para o tempo de uma forma completamente diferente. Deixa eu dar um exemplo. Imagina um casal de noivos, que vai casar. E o noivo é alguém que tem uma cultura, e também a sua família, de que não tolera atrasos. Entretanto, do outro lado, você tem a família da noiva, que já está acostumado com atrasos. Então, quando começa o casamento, você tem uma família que está completamente insatisfeita pelo atraso e uma família que está plenamente tranquila porque está acostumado com isso. Porque
a nossa noção de tempo é diferente. E diante de todas essas coisas, quando nós olhamos para a pessoa do nosso Deus, em relação ao tempo, é aí que entra o nosso desespero. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, Deus não age segundo o tempo que nós queremos, ou o tempo que nós esperamos. Aquilo que nós queremos, desejamos, ansiamos e queremos, nem sempre está na agenda de Deus. Nem sempre está no momento que Deus acha que é necessário. E por causa disso, meus irmãos, nós entramos em desespero. Não poucas vezes, Deus age quando eu e você não esperamos. Às vezes você se programa, às vezes você ora, às vezes você até jejua esperando que Deus traga uma resposta para você naquele tempo específico que você quer, que você precisa, que você necessita. E às vezes passa esse ano e Deus age naquele momento que você não esperava. Mas, meus irmãos, não poucas vezes Deus age em nossas vidas quando nós já até desistimos daquilo que nós tanto queríamos. Porque eu e você nessa noite precisamos entender que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Que a agenda de Deus não é a nossa agenda. Que os nossos interesses, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, e isso vai acontecer sim, no tempo que Deus quer. E esse texto que nós acabamos de ler, quem está comigo, diga amém? Esse texto que nós acabamos de ler mostra para nós um homem que precisou encarar vários fatos na sua vida, em um tempo muito curto, em um tempo muito pequeno, para que os seus sonhos fossem ressuscitados, para que os seus sonhos fossem realizados. E o nome desse homem é Jairo. Então, se você pode acompanhar comigo a exposição desse texto, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite para cada um de nós é o seguinte: o desespero de Jairo. Se você observar comigo o verso de número 22, vai dizer para nós que então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salvo e vivo. Então note comigo que o texto vai mostrar para nós uma vez mais que Jesus, depois de ter libertado a vida do gadareno, chega do outro lado da margem. E quando Jesus chega ali, quando Jesus pisa naquele lugar, existe uma grande multidão que já o esperava. E essa multidão começa a o apertar. E essa multidão começa a querer algo de Jesus. E no meio dessa grande multidão, aparece um homem desesperado que leva consigo o nome de Jairo. E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, nesse ponto, é que o desespero de Jairo levou até Jesus. O texto vai mostrar para nós que esse homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, líder da sinagoga, tinha uma filha, e essa filha tinha 12 anos e estava morrendo, estava desfalecendo, estava perdendo a sua vida. Uma menina de 12 anos, na cultura judaica, a menina passa a ser mulher a partir dos 12 anos. Então, alguém que estava desabrochando, alguém que estava começando a sua vida, alguém com sonhos, projetos, idealizações, estava perdendo tudo. E para completar, era a única filha de um pai. Tudo aquilo que Jairo tinha em relação a filhos, ele estava perdendo. E esse desespero que assolou a vida desse homem, levou esse homem a ir até Jesus. Esse desespero preparou o caminho para que ele fosse até Jesus, trazendo para as nossas vidas
Muitas das vezes, meus irmãos, a dor e o sofrimento é a estrada que nos leva até Deus. Muitas das vezes aquilo que nós passamos, as dores que nós enfrentamos, os desafios que nós temos que encarar, são esses desafios que são usados por Deus para nos aproximar dEle, para levar-nos para perto dEle, para junto dEle. Então, esse sofrimento que afligia a vida daquele homem foi usado por Deus para que ele se aproximasse de Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos que precisaram enfrentar dias difíceis, às vezes dias de luto, às vezes dias de doença, às vezes dias de traições, às vezes dias complicados, precisaram encarar isso dentro da sua realidade, na sua vida, para que isso o levasse até Jesus. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a dor e o sofrimento nos faz parar de olhar para baixo e começar a olhar para o alto. Salmo 121, verso 1 e 2, um texto muito conhecido. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor. Porque muitas das vezes a dor e o sofrimento em nossas vidas nos faz tirar os olhos daqui, dessa terra, para que a gente comece a olhar para o céu. Então, um homem em desespero, chamado Jairo, foi até Jesus. Ele buscou a Jesus, ele procurou a Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero destacar dentro do desespero de Jairo é que o desespero de Jairo o levou a quebrar barreiras. A primeira barreira que Jairo teve que quebrar foi a barreira da sua posição. O texto vai mostrar para nós que ele era um líder. Da onde, irmãos? Da onde? Jairo era um líder da sinagoga. E se você está acompanhando as nossas exposições de Marcos, você já percebeu que todos os líderes religiosos daquele tempo, daquela época, e principalmente dentro da Galiléia, querem fazer o que com Jesus? Matar Jesus. Tirar a vida de Jesus, porque todos os privilégios que eles tinham, eles estão perdendo por causa de quem? De Jesus. Mas a aflição daquele homem, o desespero daquele homem, o levou a esquecer a sua própria posição dentro da sociedade. Ele abandonou tudo. Ele não se importou, quem sabe, com aquilo que as pessoas iam falar, com aquilo que as pessoas iam pensar, e talvez até perder o seu cargo. Mas ele, se esquecendo de todas essas coisas, lançou tudo isso fora, para longe de si, e mergulhou nos pés de Jesus. Mas Jairo também, ele precisou quebrar o paradigma e a barreira do seu orgulho. Pense comigo, pinte o quadro comigo agora. Imagina um homem extremamente respeitado pela sua religiosidade. Imagina aquele homem talvez cheio de títulos, cheio de reconhecimento. Aquele homem carregava tudo aquilo no coração. Era o seu orgulho. Era algo que ele tinha de se gloriar. Mas naquele momento, ele precisou jogar tudo isso fora para se lançar aos pés de Jesus. Há momentos, meus irmãos, trazendo para nós aqui, que a vida quebra a gente, não quebra? Há momento que a vida amassa a gente, não amassa? E quando a vida faz isso conosco, de que vale a nossa posição? Quando a vida faz isso conosco, de que vale os nossos diplomas? Quando a vida pega essas peças em nós, de que vale o nosso salário, o nosso emprego, a nossa casa, o carro que a gente anda, de que vale todas essas coisas? Porque um homem que tinha todo esse orgulho, toda essa vaidade, agora está nos pés de Jesus. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, muita influência, e nesse momento, nessa hora, nesse instante, estão desesperadas, sem respostas. O seu dinheiro não pode pagar, a sua vida luxuosa não pode trazer paz para o seu coração.
o seu diploma não pode resolver o seu problema. Lembro-me do primeiro milionário ou bilionário da história, John Rockefeller. Um homem que tinha muito dinheiro, um homem extremamente famoso, mas chegou um ponto na sua vida que ele foi acometido por uma doença. E alguém que poderia comer de todas as coisas, poderia comprar qualquer prato que ele quisesse no mundo, tomar a bebida que ele quisesse, por causa dessa doença todos os dias na sua vida, ele só poderia comer algumas bolachas e um copo com água. De que adiantou todo o seu dinheiro, toda a sua fama, toda a sua vaidade? Então, diante de Jesus, está um homem extremamente desesperado. E a aflição que ele estava passando o levou a abandonar todas as coisas e se lançar aos pés de Jesus. Talvez você pisou aqui dentro nessa noite e você talvez esteja como Jairo. Esteja vivendo uma situação como essa. E você precisa entender que talvez você está passando por isso para que Deus quebre a sua vaidade, para que Deus amasse o seu orgulho, para que Deus faça você se esquecer de você mesmo, para que Deus faça com que você entenda que você não é nada e Ele é tudo. Talvez você está enfrentando uma aflição na sua vida para você se lançar nessa noite aos pés de Jesus. Para você se entregar para Jesus, para você entregar a sua vida para Jesus. No Antigo Testamento existia um homem que era, por extremo, famoso, conhecido, herói de muitas guerras, mas ele carregava uma doença. E essa doença era a lepra. E esse homem ouviu dizer que lá em Israel, um povo conquistado, um povo derrotado, um povo dominado, existia um profeta que poderia curar a sua doença. E esse homem relutante foi procurar o profeta. E quando ele chegou para o profeta olhou para ele e falou assim: mergulhe ali no rio, que você vai ser sarado, que você vai ser curado. E aquele homem ficou revoltado, disse para os seus servos que ele não ia mergulhar naquele rio, porque na sua terra existiam rios muito melhores. Até que os seus servos disseram para ele: Senhor, que custa você mergulhar naquele rio? Você obedeceu o profeta. E aquele homem precisou tirar a sua armadura, toda a sua pose, e mergulhar naquele rio 7 vezes. Pergunta: o que Eliseu fez que Naamã tomasse aquela atitude? Para que o orgulho dele fosse eliminado. Para que ele mostrasse para todas as pessoas quem ele era. Tirasse a capa e revelasse verdadeiramente quem ele era. Muitas das vezes, para que Deus cure a nossa alma, para que Deus realize algumas coisas em nossas vidas, a gente vai primeiro precisar se humilhar. Primeiro, esquecer tudo aquilo que é vaidade em nossas vidas e se lançar aos pés de Jesus. Mas, observe comigo, por favor, o segundo ponto da nossa reflexão. Que Jairo exerceu fé. Ele foi até Jesus. Ele confiou que Jesus poderia curar a sua filha. Ele abandonou todos esses predicados que ele tinha. Mas o segundo ponto da nossa reflexão são os ladrões da fé de Jairo. Porque Jairo foi a Jesus, Jesus disse que ia com ele, mas a partir desse momento que Jesus tomou a decisão de acompanhar Jairo, vários eventos bombardearam Jairo para que ele perdesse sua fé, para que ele desistisse de confiar em Jesus. Alguém já disse que o maior vilão da fé não é a razão, mas são os nossos sentimentos. Quantas das vezes, por vários sentimentos que nos vêm, diante das circunstâncias da vida, a gente começa a duvidar da nossa fé?
A gente acha que a gente já até perdeu a nossa fé, porque os nossos sentimentos vão e vêm. Quem de nós aqui pode dizer que esteve plenamente tranquilo em seus sentimentos no dia de hoje? Porque os sentimentos muitas das vezes são ladrões da nossa fé. E se você observar comigo, a primeira coisa que tentou roubar a fé de Jairo foi o atraso de Jesus por causa da multidão. O verso de número 24 vai dizer para nós que existia uma grande multidão que apertava Jesus. E eis que surge daquela multidão uma mulher. E nós vimos domingo passado, a mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Então pare para pensar comigo agora, irmãos. Jairo, no desespero, na ansiedade, querendo que a sua filha fosse curada, e começa a caminhar com Jesus, de repente surge uma mulher, toca em Jesus, e Jesus quer saber quem que tocou nele. E Jairo está ali, Jesus, vamos, a minha filha está morrendo, precisa ser curada, e está Jesus querendo saber quem tocou nele. Então a multidão e aquela mulher, talvez roubaram a fé de Jairo. Mas a segunda coisa que bombardeou a fé de Jairo foi a notícia que ele recebeu. Observe comigo o verso de número 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Aqui, sem sombra de dúvidas, a fé de Jairo desabou. Porque Jesus está na Galiléia fazendo muitos milagres. E ele entendia que Jesus poderia curar sua filha. Mas agora não é mais uma cura. Agora é uma ressurreição. Chega a notícia de que sua filha não está mais doente, mas a sua filha morreu. Talvez Jairo pensasse: acabou. Não tem mais esperança. E as pessoas que vêm da casa dele dizem: para que continuar? Para que você insistir com isso? Para que você continuar com esse jogo? Acabou, terminou, não tem mais, acabou suas chances. A sua filha morreu, a sua filha faleceu. Mas a terceira coisa que tentou roubar a fé de Jairo foi o ambiente da sua própria casa. Ele vai com Jesus. Ele continua caminhando com Jesus, mas olhe comigo o verso de número 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Você vê uma multidão, você recebe uma notícia, e quando você chega em casa agora, na esperança de ter um ambiente diferente, está todo mundo chorando. Está todo mundo pranteando. Está todo mundo lamentando. Todos os judeus, meus irmãos, era dever de cada judeu, quando morria alguém na sua família, contratar os profissionais do choro, as carpideiras. Então, essas profissionais choravam e choravam muito. Existia aquele toque dos instrumentos, o choro. Então, Jairo chega na sua casa e tem um ambiente de luto, um ambiente de sofrimento. Notícia, multidão e o ambiente da sua casa. Como está a cabeça desse homem? Como está o coração desse homem? Jairo vive numa grande sina. Ou acreditar nas circunstâncias, ou acreditar em Jesus. Ou acreditar naquilo que os seus olhos estão vendo naquilo que o seu coração está sentindo, ou confiar em Jesus. Uma vez mais trazendo para nós, talvez seja essa a sua situação, a sua circunstância. Tudo já disse para você que é para você desistir. Tudo já disse para você porque é para você entregar. Aos seus olhos já não há mais esperança. Talvez alguém já disse até para você: por que você está insistindo com isso? Por que você insiste com seus filhos? Por que você insiste com o seu casamento? Por que você insiste com o ministério? Desiste disso. Pare com isso. Abandone isso. E talvez você está aqui tão somente olhando para as circunstâncias que estão ao seu redor. Mas quando a gente vai para o terceiro ponto da nossa reflexão,
Quais foram as respostas que Jesus deu para a incredulidade que estava tomando conta do coração de Jairo? Para a incredulidade que o estava cercando, o envolvendo, tragando a fé daquele homem. E a primeira resposta que Jesus dá para ele é a seguinte: olha para mim. Olha para mim. Se você notar comigo o verso 36, vai dizer assim: mas Jesus, preste atenção, meus irmãos, sem levar em conta tais palavras. Pegaram isso? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Talvez nessa noite você precisa parar de levar em conta algumas palavras. Talvez nessa noite você precisa fechar os seus ouvidos para aquilo que as pessoas estão dizendo e fazendo. E Jesus está dizendo para você nessa noite: tão somente olha para mim. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para a situação. Pare de olhar para o momento. Pare de olhar para aquilo que está diante dos seus olhos e olha para mim. Fixa os seus olhos em mim. Mas a segunda coisa que Jesus faz com Jairo é que ele enxergue as circunstâncias pela perspectiva de Jesus. O verso 39 vai dizer para nós que Jesus entra na casa e diz assim: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? A menina não morreu, ela apenas dorme. Ela está dormindo. Agora pergunta para a igreja: a menina morreu ou estava dormindo? Morreu. Mas Jesus queria que Jairo enxergasse a circunstância não pelos olhos dele, mas pelo olhar de quem? De Jesus. Olhe para as circunstâncias não com seus olhos, mas olhe para as circunstâncias com o meu olhar. Jairo, calma o coração. A menina não está morta, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. Mas se nós continuarmos, outra coisa que alimentou a fé de Jairo é que Jesus foi com ele. Algo que talvez fosse improvável. Chefe da sinagoga, líder religioso, fazendo parte de um grupo que queria matar Jesus. Mas quando Jairo solicita, ajoelha, clama e pede Jesus, Jesus faz o que com ele? Calma aí. Jesus vai dizer para ele: eu segui você, eu junto com você? Vocês não querem me matar? Vocês não querem me prejudicar? Vocês não estão atrapalhando meu ministério? Vocês não querem acabar comigo? Vocês não querem me destruir? Se vira. Dá seu jeito, vai pedir um sacerdote. Mas Jesus é aquele que não esmaga a cana quebrada. Jesus vai com Jairo. E o fato de Jesus ir com Jairo mostra para nós que todas as circunstâncias complicadas não podem frustrar os planos divinos. Todas as circunstâncias complicadas que acontecem na nossa vida, meus irmãos, não podem frustrar aquilo que Deus tem para nós. Pode se levantar o diabo, pode se levantar os inimigos, pode se levantar quem não gosta de você. Se Deus tem um plano para a sua vida, vai acontecer sim, em nome de Jesus. Tantas coisas se levantaram, meus irmãos, a gente viu aqui. Mas Jesus, preste bem atenção, é isso que eu quero que você entenda. Jesus estava com quem? Com ele. Jesus estava caminhando com ele, Jesus estava do lado dele, então ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida dele. O que nós precisamos, meus irmãos, é fazer com que Jesus ande conosco. O que nós precisamos fazer é que Jesus esteja em nossas vidas. O que nós precisamos fazer é entender que Jesus está conosco. Nem a demora, que parecia tão frustrante e angustiante, era sem propósito. Mas a demora de Jesus de chegar na casa de Jairo era pedagógica.
Está demorando, não está? Aquilo que você está querendo, aquilo que você está pedindo. Mas essa demora só chegou na sua vida para te ensinar alguma coisa. Essa demora de Deus para agir na sua vida, ela é pedagógica. Certa feita, em João capítulo 11, enviaram um recado para Jesus. Sabe, seu amigo chamado Lázaro, ele está morrendo. E quando a notícia chegou para Jesus, Jesus só vai chegar no local quando Lázaro já estava morto e já estava fedendo, com mau cheiro. E quando ele chega diante de uma das irmãs, ela vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus vai dizer assim: tão somente creia. Tão somente creia. Pergunta que você precisa fazer para o seu coração nessa noite: por que está demorando? Por que isso não aconteceu ainda na sua vida? O que Deus está te ensinando nesse processo? O que Deus quer mostrar para você, ensinar para você nesse processo? Mas, em quarto lugar, preste bem atenção, igreja. Quando Jesus está conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus está conosco, a morte não tem a última palavra. Jesus mandou tirar todo mundo, versos 41 e 42. Mandou que saísse todo mundo. Entrou tão somente Pedro, João e Tiago e os pais. E Jesus disse para a menina: Talita, cume. Ou seja, menininha, que é a ideia, levante-se. Mostrando para nós que a última palavra vem de Jesus. Quantas palavras você já ouviu? Que é para você desistir de tudo. Família, filhos, sonhos, projetos, anseios, ministérios. Quantas coisas você já ouviu? Mas as pessoas podem falar o que quiser para você, porque a última palavra ela vem de Jesus. A última palavra, ela vem de Jesus. Meus irmãos, diante de todas essas verdades, o que a gente pode tirar para as nossas vidas? Talvez existam aqui, nessa noite, nesse auditório precioso, dois tipos de pessoas. Talvez há pessoas aqui como Jairo, desesperadas, precisando de respostas, precisando de uma solução para os seus problemas, precisando de algo de Deus, ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus nessa noite. Mas talvez há pessoas aqui, não como Jairo, mas como a filha de Jairo, pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que tem como o seu destino o lago que arde com fogo e enxofre. Pessoas que precisam ressuscitar espiritualmente nessa noite. Pessoas que precisam ter um encontro com esse Jesus que nos faz levantar. Pessoas que precisam entregar a sua vida para Jesus nessa noite para ser ressuscitado como essa menina. E tanto para aquele que está desesperado, como para aquele que precisa ser ressurreto espiritualmente nessa noite, a única resposta é Jesus. A única resposta é Jesus. Meus irmãos, quando a gente olha para o capítulo 5, nós vimos pessoas desesperadas, porque o barco estava afundando. Nós vimos um homem endemoniado, em que a sociedade e as pessoas em volta deles estavam desesperados. Nós observamos também uma mulher que há 12 anos sofria, desesperada. E por fim, um homem com dinheiro, fama, poder, desesperado. Mostrando para nós que Jesus é a esperança daqueles que estão desesperados. Enquanto Jesus, ele não for a sua única opção, você não vai ter a resposta que você quiser.
Sabe por que que a gente ainda não exerceu a nossa fé? Porque a gente pode ainda se agarrar em muitas coisas. Mas a fé, ela só passa a funcionar quando todas as nossas esperanças acabaram. É aí que entra a fé. Enquanto você ainda tiver argumentos, enquanto você ainda tiver expectativas em outra coisa, sabe que resposta nós vamos ter? Nenhuma. Porque a única resposta é a fé em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Se você entrou aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão na sua vida em relação a Jesus, hoje é a noite da sua salvação. Hoje é a noite de um novo começo. Hoje é a noite de uma nova caminhada. Não saia desse lugar. Não deixe passar essa semana sem tomar uma decisão em direção a Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é resposta para o nosso desespero. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele, Pai, que nos ajuda nas horas mais complicadas e difíceis da vida. Que nessa noite, ó Pai, gente como Jairo, possa abandonar, ó Pai, tudo aquilo que nós confiamos e colocar a fé no Senhor. Pai, se entrou alguém aqui nesse lugar que ainda não entregou a vida para o Senhor e está como a filha de Jairo, morta espiritualmente, que ainda não teve encontro real, um relacionamento sério com Jesus, não deixe que essa pessoa saia daqui hoje sem receber um novo coração. Que haja salvação nessa casa, Deus, que haja restauração nessa casa, que sonhos sejam ressuscitados nessa noite, Deus. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.